Humans, sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o seu podcast de bem-estar que conecta corpo, mente e espírito. Hoje nós recebemos a presença ilustre dela, que já era para ter vindo no programa 2 vezes, não deu certo, mas finalmente teremos a honra de recebê-la aqui. Ela que tem 45, mas tem carinha de 25, tipo eu, assim, 42 com carinha de 22. Ela é belíssima, nascida aqui em São Paulo, hoje ela mora no litoral. Ela é terapeuta junguiana, falei certinho agora, fundadora da Neuropsicogenealogia, também acertei, autora de vários best-sellers, um deles é esse aqui que ela trouxe pra gente, Minha Vez no Amor. Ela é criadora de um método que já impactou mais de 30 mil alunos. Ela é reconhecida pelo uso da técnica de renascimento, promovendo curas de padrões inconscientes, unindo ciência e espiritualidade. Com formações nacionais e internacionais, sua missão é ajudar pessoas a alcançarem saúde integral, vida próspera, vida amorosa e liberdade. Seja muito bem-vinda, Roberta Calderini! Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz que tenha dado certo. Finalmente, né, Rô? Que a gente tentou. Sim. Falei, gente, o que acontece que a gente nunca consegue se ver? Mas quando o negócio é bom, a gente tem luta. Sim, não é? Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos começar explicando o que você criou, o que é a neuropsicogenealogia. Eu vou conseguir. Neuropsicogenealogia. Pronto. Conta pra gente um pouquinho, pra gente começar entendendo qual que é o seu trabalho, o que você criou de tão especial. O meu trabalho, eu sou focada em relacionamentos amorosos. Tá. Problemas familiares, relacionamentos tóxicos, dependência emocional. E aí, na nossa vida amorosa, nós espelhamos todas as nossas feridas emocionais. Traições, abusos, desrespeitos, mentiras, vícios do parceiro, de pornografia, de alcoolismo. Tudo isso não é sobre o outro. É uma projeção de feridas que carregamos dentro de nós, que projetamos no outro. Muitas vezes um espelhamento do que a gente traz do nosso sistema familiar na infância. Meu pai era desse jeito, eu vou atrair homens no mesmo padrão. Ou herança genética que vem da ancestralidade. Então, para trazer um resultado efetivo para a pessoa sair de um relacionamento tóxico, sair de uma dependência emocional provinda daquele relacionamento tóxico, a gente tem que curar na raiz, desprogramar padrões inconscientes. Não é só uma mudança de comportamento, às vezes a pessoa muda o comportamento dela, mas ela continua presa naquele padrão. Aquele negócio do dedo podre é muito mais profundo. É a essência. É a raiz, sombra. Sombra de traumas da infância ou da ancestralidade. Muitas vezes pactos, maldições ancestrais, são prisões mesmo que a pessoa carrega e projeta na vida amorosa. Não só na vida amorosa, no financeiro, no trabalho, em tudo. Enfim, a neuropsicogenealogia vai identificar a raiz desses padrões. Pode ser um trauma de vida intrauterina, pode ser um padrão que vem da ancestralidade. Então, ao invés de você fazer uma terapia em que você fica anos na terapia tentando identificar o problema, tentando mudar um comportamento para ver se algo muda na sua vida, eu já vou na raiz do padrão programado no inconsciente, desprogramo o padrão e a vida da pessoa muda em 1, 2, 3 sessões. Uau. Ela sai de uma depressão suicida, ela sai de uma ansiedade, ela sai de um relacionamento tóxico. Ela muda o padrão que atrai, é muito rápido. Que legal. Esse é o trabalho que eu faço. E isso é através de uma análise clínica? Como que você consegue identificar? Eu sei que você não precisa contar aqui pra gente o seu segredo. Sim. Mas quais são os fatores que te levam a fazer essa identificação na sua terapia, na sua análise? É análise clínica, análise científica. Eu utilizo diversos recursos em que eu faço mapeamento do cérebro. Eu consigo identificar pontos do cérebro traumatizados. Eu consigo identificar qual ancestral que passou por aquela situação e aquilo está se repetindo como um padrão genealógico.
através de ferramentas que eu tenho no consultório. E aí eu desenvolvi um programa terapêutico em que eu ofereço essas ferramentas com encontros ao vivo, com sessões de renascimento, onde a própria pessoa faz a sua autocura. Então eu atendo individualmente também e atendo num programa terapêutico em que a pessoa ela consegue ser o seu próprio curador. Ai, que lindo! É lindo. Esse processo de renascimento, você vai lá para a mamãezinha, vai para o útero, Vai. e a pessoa que às vezes nunca teve nenhuma experiência deve achar isso tudo sensacional, né? É forte, é profundo, chacoalha, sabe? É uma libertação da dor. Só que eu sou junguiana e a visão junguiana ela é assim. Enquanto você não acessa a dor inconsciente, a sua vida ela vai estar em uma repetição daquela dor. O seu inconsciente comanda a sua realidade até se tornar consciente. Então a gente tem que acessar a dor. E o renascimento é uma terapia que surgiu do Himalaia através da respiração, uma respiração circular e dinâmica. Você consegue acessando os traumas inconscientes, fazendo uma liberação. Conforme você vai fazendo a liberação, você vai se reconectando com a sua essência, com o ser, com a potência. Então vem vários insights, é fantástico. Então são vários os caminhos. Na realidade, eu unifiquei diversas linhas. Isso, é isso. Eu unifiquei a epigenética, a neurociência, a nova medicina germânica, a psicogenealogia, a psicologia junguiana, para trazer um resultado rápido e efetivo para o paciente. Entendeu? Entendi. Coisas inovadoras, coisas que a gente precisa de resultados rápidos. Me diz uma coisa, com relação a renascimento, a constelação, todas essas áreas que a gente entra do nosso interior, da nossa falta de conhecimento, a gente acessa áreas que a gente nem imagina nesses momentos que existiriam, né? Tem pessoas que nunca se imaginou entrando, se vendo no útero da mãe. Tem pessoas que tiveram traumas de infância que não voltam para lá há muitos anos. Me conta um pouco desses processos. Você tem muito mais atendimentos de mulheres, de homens, de famílias. Existe dificuldade? Quais são as dificuldades que você encontra para levar essas pessoas para esse lugar? Porque muitas vezes as pessoas querem cura, mas elas não querem pagar o preço pela cura, né? Mas a pessoa precisa entender que se ela não se curar, ela vai continuar presa naquele padrão e ela vai continuar sofrendo. Então, ou ela se cura, ou ela continua sofrendo. É uma escolha da pessoa. O renascimento, ele vai encurtar o caminho. Ele vai trazer uma cura rápida. Ao mesmo tempo que a pessoa vai acessar coisas que são profundas e doloridas, que às vezes você não quer estar olhando, rapidamente você chega em um perdão, em um entendimento maior, em uma liberação, em uma reconexão. Eu tenho uma frase que eu repito sempre. É preciso renascer a todo instante para a ternura que se perde. Todo instante precisamos renascer para a ternura perdida. Seja homem ou mulher. Porque nós vamos entrando no modo automático da vida e quando a gente menos percebe, estamos nervosas, ansiosas, tensas e estamos perdendo a conexão da vida. Que é essa ternura de estar presente, de estar grato, de estar vivo, de amar, não ao outro, mas a vida como um todo. O renascimento, ele leva de volta para esse lugar. Um lugar em que eu me preencho do meu amor próprio, de mim. Mas não é, eu sou lindona e eu me preencho de mim. Isso é ego. É um preenchimento que vem de dentro, do nosso cristal, da nossa essência. E aí a gente acessa o amor. E quando acessamos o amor, a vida amorosa flui, o dinheiro flui, tudo anda. Porque é a frequência maior que existe. Me diz uma coisa, com relação aos relacionamentos, mulheres, nós. A gente vê muita mulher, esse negócio do dedinho podre que você falou, muitas mulheres em ciclos, há séculos, repetindo esses padrões.
Você vê que essas mulheres, a grande maioria ou não, ou é bobagem da minha parte, elas repetem esses padrões nos relacionamentos, geralmente porque tem traumas com o pai ou não? Não. Porque a gente analisando de uma forma bem fria, assim, de fora, bom, se ela não se dá bem, se ela acha que todo homem vai trair ela, ela provavelmente teve uma referência de traição na família, pode ter sido com o pai. Não. Me conta um pouquinho de como que você tem visto, o que que desenvolve, o que que leva muitas vezes as mulheres a ficarem nesse ciclo e não saírem disso. Olha, é muito complexo, tá? A mulher, vamos lá, a minha referência, a minha orientação sexual vai ser influenciada pela figura do mesmo sexo na infância, independente de ser homem ou mulher. Tá. Se a minha orientação, se a minha escolha sexual é homem, o meu primeiro homem é o meu pai. Independente se eu sou mulher ou homem. A minha orientação sexual vai ser influenciada pela minha primeira figura do mesmo sexo. Se eu tive um pai agressivo, um pai que me deixava sozinha, um pai que me abusou sexualmente, no meu cérebro tem uma informação de que homem é perigo. Quando eu estou diante desse homem, meu cérebro ativa esse gatilho e eu vou estar sempre pisando em ovos, me sentindo insegura, na defensiva. E lógico que, como tudo é frequência, se no meu cérebro tem uma programação de que homem é perigo, eu vou atrair exatamente homens abusivos, homens narcisistas. Por que acontece essa atração? É a frequência. O cérebro, ele emite uma frequência. O ter vem antes do ser. E o cérebro não emite eu não quero, ele só emite o homem trai, é isso? Ele não emite o homem trai, ele emite o homem é perigo. Tá? E as emoções sentidas diante daquele pai ficam registradas. Então ela vai atrair exatamente um homem que vai trazer essa informação de que o homem é perigo para ela sentir as mesmas emoções. Nossos vícios emocionais é como um doce. Que quando você vê um doce, você quer aquele doce. É como se a pessoa fosse viciada em ter um relacionamento tóxico. Ela cresceu em um ambiente tóxico. A vida dela inteira foi com brigas. Se ela estiver num relacionamento calmo, ela não entende que aquilo é amor. E aí, quando ela entra num relacionamento tóxico, aquela toxicidade gera um frio na barriga. Ela acha que isso é amor, mas não é, é cortisol. E ela fica apaixonada, e ela fica naquele estado de êxtase. Não é amor, é ansiedade. Então a pessoa ela começa a confundir um excesso de cortisol, uma ansiedade, uma adrenalina com o amor. Porque ela foi inserida em um ambiente familiar em que essa primeira referência de amor dela era cheia de adrenalina. Por isso ela só se apaixona por homens tóxicos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, literalmente, o universo não entende o comando genuíno do nosso coração. É só o que repete a nossa mente. É que o comando genuíno do coração, ele é sufocado por traumas. E os seus traumas escolhem por você. Ele vai escolher o que você pensa, o que você decide, o que você quer. O perfil de homem que você deseja. Eu tenho diversos pacientes que eu fiz esse processo de liberação de dores e ressignificação, que elas olham para aquele homem que elas se interessavam. É sempre um padrão de homem, e elas falam assim, por que eu sempre me interessei por esse tipo de homem? Você passa a ter escolhas que não tem lógica. Sabe aquela coisa de chegar uma amiga e falar assim, o que você viu nesse homem? Eu já passei muito por isso. O que você viu nesse homem? Que eu também, até hoje, olho e falo, o que eu vi nesse homem? O que você viu nesse homem? Esse homem teve algum gatilho que te relembrou um ambiente familiar da infância, que muitas vezes é negativo, mas o seu cérebro associa como familiar. Agora vou te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma opinião bem pessoal. Corpo, mente e espírito. No seu ponto de vista, como que a gente alinha corpo, mente e espírito? E o que é uma desconexão entre corpo, mente e espírito? Na visão da Roberta, na visão
dessa mente brilhante da neuropsicogenealogia. O que é para você o equilíbrio e o desequilíbrio? Nós temos 3 inteligências, tá? Mente, corpo e espírito, né? São 3 inteligências. Nosso corpo alinhado em equilíbrio vai auxiliar na nossa mente, que vai auxiliar também no nosso espírito, tá? Quando nós temos o nosso emocional muito desequilibrado, que seria uma outra inteligência, tudo se desequilibra. Então, para eu conseguir equilibrar a minha mente, o meu corpo e o meu espírito, eu preciso ter um emocional equilibrado. Perfeito. Tá? Aquilo que o outro faz diz sobre ele. Se eu me desestabilizo, diz o quanto eu sou fraca emocionalmente. Entendeu? E aí, a partir do momento que eu me desestabilizo, não tem mais essa de corpo, mente e espírito. Eu viro uma bagunça. Eu viro uma bagunça. É isso. Então, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar do espírito, mas observar esses limites que nós nos damos, que acaba desequilibrando tudo isso, e os limites que damos aos outros de invadirem o nosso emocional e nos desestabilizarem. Perfeito. Por falar em corpo, você tá com fome? Você almoçou? Almoçou. Só eu que não almoço, gente, nesse estúdio. Poxa vida, então eu vou ficar com fominha. Ah, tá do seu lado. Pega pra mim, por favor, Roberta. Isso, uma embalagem de cúrcuma. Cúrcuma é o nosso patrocinador oficial. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Cúrcuma é aquela comidinha da mamãe, da vovó, que você tira do congelador e consegue comer. É isso mesmo. Sem conservantes, as embalagens são a vácuo, então o gostinho da comida fica por mais tempo, a gente consegue tanto manter os nutrientes, as vitaminas, as proteínas dos alimentos, quanto também o sabor. Você pode preparar cúrcuma tanto no seu micro-ondas quanto na sua panela banho-maria. O menu é variadíssimo, inclusive a gente está com um site novo, só você acessar aqui ó, com o seu celular esse QR Code e conhecer esse menu maravilhoso de cúrcuma, que inclusive depois de que cúrcuma entrou na minha vida, nunca mais eu comi bobagem aí na rua sem querer. Então, se você também mora sozinha, não gosta de cozinhar, ou se você tem uma vida corrida, eu deixo para você essa dica. Cúrcuma. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para o nosso patrocinador. Pode colocar aí, por favor. Obrigada. Falando um pouquinho aí de limites, eu adoro falar de limites. Limites é um assunto que, quando a gente começa a falar, todo mundo olha torto. Limites é um tipo de coisa que te faz perder muito na vida e ao mesmo tempo ganhar. No meu ponto de vista, né? As pessoas não gostam de limites. Elas não gostam de ver que as pessoas colocam limites. O que você acha do limite, uma vez que você faz toda essa mudança na nossa concepção e na nossa visão em relação às coisas? O que é o limite? A gente pode observar o limite através de 2 energias. Da energia feminina e da energia masculina. Todos temos as 2 energias, feminina e masculina. Quando eu coloco o limite na energia feminina é de uma forma. Quando eu coloco na energia masculina é de outra. Entendendo isso, eu consigo transitar nas minhas relações com os limites no ponto certo, para o outro também não ficar apreensivo, para não ir um pouco além, saber dosar o limite. Vou dar um exemplo. A energia feminina é como um rio, em que quando tem uma pedra no meio do caminho, ela contorna. Então a energia feminina é a sedução, é o jogo de cintura. Quando eu coloco um limite na energia feminina, eu vou comendo pelas beiradas. Eu vou com jogo de cintura, eu vou com jeitinho, eu vou com cuidado. E muitas vezes nós precisamos agir dessa forma. Porque a relação humana não é preto no branco. Às vezes
requer um tato maior. Às vezes, terceiras pessoas estão envolvidas, nós podemos perder amizades, nós podemos passar um pouco do ponto, às vezes existem questões emocionais profundas que estão envolvendo a situação. Eu tenho filhos, eu não posso colocar limite severo, pode colocar em risco a criança. Então, a energia feminina vem para dizer isso sobre limites. Eu colocar limites, mas em doses menores. Agora, o limite na energia masculina é o limite que vem dos brônquios. O limite da energia feminina vem da laringe, a voz mais doce. O limite na energia masculina é o brônquios, é a voz do leão. Não, não e não. Não. E não me enche o saco. É isso. Acabou. Bem isso. Não posso, Bem não quero, isso. não vou e não gosto. Não aceito. Não dá, não. Então, em muitas situações, a gente chega mais na energia feminina, colocando limites menores. Mas quando a gente percebe que o outro não responde, porque é um narcisista, porque é folgado, porque não tem simancol, não tem noção, é infantil, não olha para o outro, não tem empatia, aí a gente vai precisar partir para um não. Não, não, não. Não, não, não. Bem grosso, para a pessoa entender. Mas se a pessoa é dependente emocional, ela não fala não, nem de forma grosseira e nem aos poucos. Ela vai aceitando, 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 e as pessoas vão fazendo o que querem com ela. E depois ela fica arrasada, porque ela não recebe o que ela espera, mas ela não está colocando limites. Ela não está dizendo o que ela precisa e nem ditando as regras de como ela quer se relacionar. Para essas pessoas que é difícil, o que você acha? Qual que seria o caminho para quebrar essas algemas? As pessoas que são presas emocionalmente. Porque se elas não dão limites para os outros, quanto mais para si mesmas. Certo? Sim. O limite começa na gente. Sim. A gente primeiro precisa conhecer o nosso limite para depois expor. Qual que é o caminho para essas pessoas que são extremamente dependentes emocional dos seus parceiros e elas não conseguem de forma alguma impor limites? O caminho é talvez dar o pontapé inicial, dar o primeiro passo e falar não e ver a consequência, ou a pessoa tem que trabalhar algo dentro dela? Geralmente tem que trabalhar algo dentro dela, porque a dificuldade de colocar um limite pode vir de grandes traumas. Por exemplo, toda vez que essa criança reclamava de algo, dizia algo que gostaria, essa criança apanhava severamente. O que o cérebro entende? Que é perigoso se expressar. É perigoso dizer o que precisa. E aí, eu me torno a boazinha. Mas não porque eu quero ser amada, mas porque é um perigo para o cérebro, de tanto que eu apanhei a vida inteira. Entendeu? Uhum. E aí ela vai precisar fazer uma terapia para mudar essa informação que tem no cérebro. Ou então é uma pessoa muito carente, que tem muito medo da solidão e para garantir que tenha aquelas migalhas, ela não se posiciona. Aí já é um outro ponto. Isso beira um pouco também a necessidade de afirmação? Você acha que é medo de não ser aceito ou é realmente dificuldade em impor limites? Ou as duas coisas andam juntas? Não, às vezes são diferentes, são coisas separadas. O trauma cada parte do cérebro ele regula um comportamento nosso. Se para mim é perigo colocar limites e me expressar, isso vai estar em uma parte do meu cérebro. Se eu tenho um mecanismo em que eu não me senti amada, não me senti aceita, eu tenho baixa autoestima, tenho medo da solidão e para isso eu não coloco limite, é outra área do cérebro. Geralmente essa segunda pessoa, ela vai guardando e uma hora explode, porque ela não aguenta. Já o primeiro caso, que é uma pessoa que é perigo não colocar limites, ela vai ficar 20 anos em um relacionamento tóxico, apanhando e ela não fala nada, entendeu? Uau! Existem muitos casos assim? De pessoas que acham que estão vivendo
só um relacionamento difícil e passam a vida toda sem entender que tá vivendo do lado de um narcisista, de um doido, de um maluco? Tem pessoas que elas cresceram em um ambiente tóxico, que é a única referência que elas têm na vida. Já tinha um pai narcisista, já tinha um avô narcisista. Uma mãe. Uma Nunca recebeu carinho, nunca se sentiu tocada, pais frios. E ela entra num relacionamento e só recebe aquelas migalhas, ela não tem nem referência do que é aquilo. Eu tenho uma paciente que uma vez me relatou que ela foi numa aula de yoga e a moça abraçou ela. E ela falou assim, eu nunca me senti abraçada na minha vida. Uau! Uau! Eu vou te falar que eu também já passei isso com algumas... Eu sou muito do toque. Ela é uma que eu quebrei ela, assim, no carinho, desde que ela chegou. Ela não encostou, não podia encostar. Eu ia cumprimentar ela, ela fazia assim, ó. De ir pra longe mesmo. E hoje em dia é uma foforinha. Eu tenho uma paciente... Eu já vi pessoas que realmente não conseguem nem ser tocadas. Tem uma paciente que foi... Não uma, algumas, tá? Isso é muito comum. Abuso sexual na infância. A pessoa foi tão abusada sexualmente na infância pelo pai. A vida inteira, que quando ela cresce, ela não aceita ser tocada. Não foi uma paciente. Foram vários casos. E como que você acha, qual que você acha que é o caminho, Rô, para as pessoas, assim, o primeiro passo, para que elas possam entrar nesse mergulho de processo de cura psíquica? Primeiro que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de admitir que tem problemas mentais, por exemplo, né? Acho que hoje em dia a gente, graças a Deus, está tendo um pouco mais de oportunidade por meio dos nossos milhões de caminhos, podcasts, enfim, de entender um pouco mais sobre as doenças da mente. Mas as doenças mentais, como preferirem. Mas existe algum caminho para que as pessoas comecem, deem esse passo para a cura dos problemas mentais, psicológicos, psíquicos, para que elas consigam expandir a consciência? O que você indica para os seus pacientes? Um primeiro passo, leitura, ambiente? Qual que é a estrutura desse caminho de mudança? Eu não acredito que o ambiente muda ninguém. Porque aquilo que é formado na infância fica com você. E a pessoa ela não vai conseguir mudar o ambiente enquanto ela está presa naquilo. E mesmo se ela muda o ambiente, ela não se sente importante, ela sente que ela não tem valor, ela se sente colocada de lado. Então, o que eu indico é a cura interior. E qual que é esse caminho? Olhar para dentro? É o renascimento. É o renascimento. É voltar nas origens. É voltar nas origens, é olhar para a criança ferida. A gente precisa curar a criança ferida. Não tem outro caminho. Não tem. É onde está o começo de tudo. É onde está o bloqueio. É. Porque senão o resto é tudo paliativo. Sim. Meu livro, ele é extraordinário. Tem 7 passos para transformar a sua vida. Mas você precisa fazer uma terapia de cura da criança ferida junto, e eu falo isso no meu livro. E a terapia da criança, ela pode ser feita várias vezes ou uma vez só? Como não, é que funciona? Várias vezes. Que eu não sei, desculpa a minha ignorância. Várias vezes. Quanto mais traumas você tiver, mais você vai precisar olhar para essa criança. E é fácil chegar lá ou tem pessoas que resistem? É tão lindo que eu tenho pacientes que compram uma boneca. Eu mesma tinha uma boneca tenho ainda uma boneca que representa a minha criança. Que eu deixo minha boneca do meu lado e sempre... Agora eu trabalhei muito no meu interior e já não sinto mais aquelas quedas enormes, sabe? Mas eu tinha minha bonequinha do lado para quando eu sentisse abraçar ela. Eu peço para as minhas pacientes pegarem uma foto da criança para ficar na frente validando a criança. Imagina uma pessoa que está em um relacionamento em que ela foi muito maltratada. Muito maltratada. Ela foi humilhada, ela foi subjugada, ela saiu destruída desse relacionamento. E ela está um buraco. E de repente ela faz uma vivência de renascimento e olha para aquela criança e ela percebe que essa criança se sentiu da mesma forma. E ela vem se sentindo assim a vida inteira. E de repente ela acolhe aquela criança. O adulto, o eu dela vai lá e dá o amor que ela nunca recebeu. Essa pessoa sai transformada dali. Ela sente o amor, ela sente o merecimento, ela sente o respeito. Então,
o que eu digo para uma pessoa que está presa em problemas? Você é digna de receber o amor, você é digna de receber o merecimento. Não aceite onde você está. Se cure que tudo vai melhorar. Sabe? Sim, E é lindo, é lindo. As pessoas saem chorando. Eu faço atendimentos para 300 pessoas, já fiz lives para 5.000 pessoas com renascimento gratuito. Eu faço uma jornada a cada 2 vezes por ano. Agora irei fazer um evento ao vivo. Faço uma jornada em que eu dou o renascimento gratuito para 5.000 pessoas. Então, os relatos são extraordinários. Da pessoa acessar a dor, sentir uma dor muito grande e, de repente, um êxtase, um amor, um merecimento, uma conexão enorme. As pessoas que têm mais fé, você acha que... Porque tem pessoas que não alimentam a fé. Fé todo mundo tem, isso aqui é um ato de fé. Eu acredito que eu vou tirar o copo da mesa e tiro. Você acha que as pessoas que não alimentam a fé, elas têm mais dificuldade de acessar essas curas, esses traumas? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Nada a ver. Eu acho que as pessoas que mais dizem que está tudo bem e quando não está, são as pessoas mais resistentes. Elas criam mecanismos para racionalizar a dor e acabam se tornando frias demais em relação aos problemas. Só que isso vem aonde depois? No corpo, através de doenças. A pessoa que coloca para debaixo do tapete, ela vai ter mais resistência. Entendeu? Sim. E a pessoa que se permite sentir e está disposta a não sentir mais aquilo, aí é muito fácil. Você acha que homens e mulheres são parecidos em relação aos traumas? São parecidos. São parecidos. Mas qual a diferença entre o homem e a mulher na hora que eles sentam na tua cadeira e você vê assim que precisa entrar naquele inconsciente e mexer? O homem racionaliza mais. Tá. E as mulheres com muita energia masculina também acabam racionalizando demais. Então isso atrapalha o processo de cura. Tá? Porque eu preciso trabalhar o emocional, eu preciso trabalhar a carência. E essas pessoas, elas não aceitam que elas são fracas. E é justamente a gente aceitando que a gente não é uma Mulher Maravilha que a gente consegue se libertar daquela dor e se conectar com o verdadeiro poder no ser, no espírito. Lindo. O nosso inconsciente, a gente teve até um programa esses dias que eu estava assistindo, que vai pro ar amanhã. A gente está falando do inconsciente, do subconsciente. O inconsciente, ele é um quarto escuro. Escuro. Que a gente vai acendendo a luzinha aos poucos, né? Não dá para você chegar lá e acender o refletor e falar, deixa eu ver tudo que tá aqui dentro. Não. É um processo, é um passo a passo. E qual que é o caminho também pra gente conseguir ter uma cura constante? Porque eu acho que ninguém se cura de uma vez só. Não. E ninguém para de se curar. Não. A gente precisa curar para sempre. Como que a gente tem acesso a esse inconsciente? Existe algum método, meditação, leitura, onde a gente consiga ter mais controle sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos traumas antes mesmo de deixar eles tomarem conta da nossa vida? Uma dica que eu dou é observar os gatilhos, tá? Um copo pode ativar um gatilho no seu cérebro. Sim. E você já começa a ficar ansiosa. O que é uma pessoa com ansiedade generalizada? É uma pessoa que tem tantos traumas que tudo que acontece ao redor é ansiedade generalizada. Tudo que vai acontecendo ao redor vai ativando gatilhos. Então essa pessoa já desenvolveu uma ansiedade generalizada. Agora eu posso ter um apego ansioso, que é uma ansiedade no amor. Toda vez que a pessoa se afasta, eu fico ansiosa. Eu vou precisar tratar esse gatilho da separação. Certo. Tá? Então a gente observar esses gatilhos, o que me deixa ansiosa? O dinheiro. Eu pensar em dinheiro, meu Deus do céu, eu já começo a ficar ansiosa. Você vai precisar trabalhar os seus traumas relacionados a dinheiro. E nunca são os mesmos. Cada problema, cada ponto. A falta de merecimento não necessariamente tem a ver com o meu trauma de infância, sobre como eu era tratada com os meus pais.
Não tem muito a ver? Você acha que isso é uma coisa que a gente cria ou a gente traz isso também? A gente traz. Se eu vejo a minha mãe sofrendo a vida inteira, se eu for feliz, eu me sinto culpada. E aí eu me saboto. Quando eu estou próximo de ser feliz, eu me saboto. E aí eu começo a implicar, a brigar. E aí dá tudo errado. Por quê? Eu preciso estar próxima da minha mãe. Se eu tenho um trauma, se eu tenho um pacto com o meu pai, né, eu busco o valor, busco ser valorizada, busco ser reconhecida pelo meu pai, eu vou precisar estar sempre abaixo dele. Se eu começo a ganhar um pouquinho a mais que ele, eu me saboto, porque eu não vou ser mais reconhecida por ele. E como a gente muda a questão do merecimento? Se tornando consciente. Isso é uma coisa assim que eu por muito tempo não me achei. Eu vivi nessa lama por muito tempo. Eu não achava que eu merecia nada. É mesmo? Nada. Por conta também da minha criação, da minha história. Mas eu, Camila, particularmente, só consegui entender o meu nível de merecimento quando eu entendi quem eu era no céu. Sim. Por isso que eu te perguntei sobre fé. Sim. Porque nada nesse mundo me convencia de absolutamente nada. Quem me fez entender quem eu sou foi Deus. Foi a minha identidade celeste, não a minha identidade terrena. Por isso que eu te pergunto, essa questão do merecimento, muitas vezes, a gente olha para a grama do lado e fala, ai, tá mais verde, né? Eu nunca vou conseguir, ai, porque minha vida é tão difícil, eu tenho que ralar tanto. Isso tá, para mim, tá no âmbito visual, palpável, porque é material. Mas não, eu descobri que isso estava muito lá atrás. Sim. Eu quero saber se existe correlação dos seus traumas de infância, independente de ser dos seus pais ou não, que te façam crescer achando que você não merece nada. Tem a ver. Quanto mais narcisista a mãe for, menos merecedora a mulher será. Repete mais uma vez. Quanto mais narcisista a mãe for, menos merecedora a mulher será. Porque essa mulher escutou a infância inteira que ela não era boa, que ela dava trabalho, que ela não deveria ter nascido. Se você escuta a sua infância inteira que você não deveria ser nascido, você vai achar que você merece algo da vida? Você vai se sentir inteira uma aberração, culpada, errada, um erro. Eu sou um erro. Então tudo você se justifica, tudo você se desculpa, tudo você sente que você está fazendo errado. Tudo você fica buscando aprovação, sempre com aquela carência profunda. Você se desconecta de quem você é na essência, que é Deus, que é o seu ser mais puro, mais profundo, que é de onde vem o merecimento. E aí quando a gente fala exatamente isso, sabe? Se eu sou filha de Deus, eu mereço. É tudo meu, é meu direito, é minha herança, é tudo meu. Se a minha mãe me falou algo, não é a minha verdade. Eu tenho uma verdade maior. E aí a gente sente essa permissão. Sim. Permissão. Você acha que no renascimento as pessoas podem encontrar esse pouco mais de fé, no caso de uma pessoa que não fez, que não tem um caminhar na fé e que nunca fez um buscar, né, sobre mais da vida e autoconhecimento? Você acha que é possível a pessoa entrar nesse processo de renascimento, de resgate da própria história e isso acabar reverberando numa nova pessoa através da fé? Sim. Olha que interessante. O Renascimento ele foi descoberto por Leonard Orr, um psicólogo, em que ele foi fazer uma viagem para a Índia, e no Himalaia ele fez um tipo de pranayama, que é o Renascimento, a mesma técnica, em que através da respiração ele acessava o Samadhi, que é a conexão maior com Deus. Só que nesse processo ele começou a ver memórias da infância. Memórias de coisas que ele passou na infância, memórias de coisas que ele passou na vida intrauterina. E aí ele começou a perceber o quanto isso estava impactando na vida dele. Porque é bem isso que o Renascimento faz. O Renascimento ele te dá um tapa na cara. Ele te mostra que
Hoje você está sendo tratada desse jeito, porque lá na infância você era tratada desse jeito, faziam você se sentir um nada, e hoje fazem você se sentir um nada, e você acha que isso é amor, e você continua lá. Aí você percebe o quanto você está presa nisso e que você não merece isso. E ao mesmo tempo que você se cura e você libera aquela emoção, você se reconecta com algo muito maior, que é a conexão com a fonte. Então o renascimento, ele é espiritual, ele é uma cura espiritual, mas não religiosa. Sim, não. Ele é uma liberação de coisas profundas no nosso interior que impedem com que a gente esteja no nosso poder maior. Sim. Então, é um trabalho, de certa forma, se você não tinha fé antes de renascer, você passa pelo menos a ter um pouco de fé. Eu não digo espiritualidade em si, mas é ver o invisível, Sim. sentir o invisível, Sim. Né? Vislumbrar um mundo além do nosso, que é um mundo, como você disse, o mundo da frequência. Sim. Né? Agora, você escovou os dentes hoje? Escovei. Ah, eu sabia que ela tinha escovado, que eu não estava sentindo o bafinho dela daqui. Vamos lá. Esse aqui é o nosso patrocinador do sorriso mais gostoso, do bafinho mais gostoso desse Brasil, que é Displaque. Um gel oral premium 77% natural, composto por calêndula, cranberry, própolis, aloe vera e chá verde. Você não precisa de enxágue. Todas as vezes que você for usar o Displaque, basta você tomar um golinho de água e você pode ingerir, engolir o gel dental tranquilamente. Você pode usar no seu mordedor, no seu aparelho invisível, ou pode deixar no seu carro, assim como eu, quando você sai de casa sem escovar os dentes. Pois é só você pegar Displaque no seu porta-luva, escovar os seus dentes, tomar água e o seu smile vai estar assim, ó, belíssimo. Se você quiser saber mais, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Displaque! Muito bem! Vamos lá. Estava lendo aqui uma pergunta que eu queria fazer, a gente acabou tomando um outro rumo, mas eu acho que é importante. Sobre ancestralidade. A gente está falando sobre o renascimento. O renascimento envolve a nossa mãe e o nosso gestacional, nossa geração. Sobre ancestralidade, que a gente vai passando lá para nossa família, que a gente, sei lá quantas gerações antes da gente. Qual que é a influência disso, as memórias transgeracionais, o que fica incutido no nosso coração, como isso impacta a nossa saúde, tanto física quanto mental? Apenas 5% é gene imutável, o resto pode ser mudado. Tanto as nossas doenças psíquicas quanto as nossas doenças físicas. Existe toda uma psicossomática por trás de uma doença, em que essa psicossomática é transferida de geração em geração a partir da educação. Tá? E também dos traumas que se repetem nos primeiros anos de vida, que eu digo projeto sentido de vida. Do momento da concepção até mais ou menos 1 ano e meio, nós estamos no projeto sentido de vida. É o que forma o nosso projeto de vida. Tudo o que acontece ali, entendemos de negativo, de conflitos, entendemos que tem uma carga genética. Por exemplo, uma mãe que é traída na gestação, essa traição passa para o bebê, que vai passar, que essa mulher, quando tiver filho, vai viver uma traição. E se a gente for pesquisar mais para trás, a gente vai encontrar grávidas traídas também. Então, tudo aquilo que vai sendo passado de geração em geração é como um vírus transgeracional, um vírus gestacional. Isso pode ser uma ansiedade, isso pode ser uma depressão, isso pode ser uma rejeição. Ou um padrão de um pai, um padrão de financeiro, um padrão que vai se repetindo de geração em geração. Tá, e essas memórias que eu te perguntei, isso é claro, isso fica... quando a gente carrega esses genes, esses problemas, isso é algo que a gente consegue acessar no nosso consciente
ou é algo que a gente quebra simplesmente reconhecendo que houve um problema e recusando aquele problema? Existe essa memória genética? A gente sabe de alguma forma que a gente viveu isso durante esses processos de cura? A gente pode até saber pelo que os nossos ancestrais contam, que a minha avó vai contar, que a minha mãe vai contar. Só que a emoção que ficou programado, isso está no inconsciente. Como a minha mãe sentiu no momento que ela foi traída, nem ela lembra. E como que a gente faz isso pra gente rejeitar esse tipo de coisa? A gente é isso que eu quero saber, que eu tô assim. A gente acessa. Acessa como se fosse um renascimento, como se você Isso. vai, faz uma viagem e entra naquela hipnose. São 2 trabalhos diferentes. O trabalho com a criança ferida, tá? Com as programações que vêm lá da infância, que vêm dos primeiros anos de vida, com o renascimento, e o trabalho ancestral. Com o trabalho ancestral, a gente faz uma técnica que é um pouco diferente, é chamada psicodrama, que é da onde veio, né, uma linha que também veio a constelação familiar. Então, você acessa o inconsciente do ancestral e aí você recebe as informações que você está vivendo hoje. Você vai perceber que você está presa no mesmo padrão. E aí você quebra esse padrão a partir de uma técnica. É uma cura individual, mas nem tanto. Você precisa da participação de outras pessoas para te ajudar. Não, individual. É individual? Individual. Você consegue acessar sozinho? Consegue. Eu ensino nos programas e as pessoas fazem. Estou curiosa, já estou morrendo de vontade. E quando o negócio é muito pesado, não adianta a cura apenas da infância. Tá. Tem coisas ancestrais. Muitas coisas são maldições. Maldição do amor não correspondido. Conte agora. Maldição do amor não correspondido. Me conta. Maldição do amor não correspondido. Se na minha ancestralidade a minha avó foi obrigada a casar com quem não queria, e o grande amor dela ela teve que esquecer, todos os homens que eu me apaixono não correspondem. Maldição do amor não correspondido. Uau. E aí eu só vou conseguir me relacionar com aqueles que eu não desperto interesse. Estou presa na dor da minha avó. E como que às vezes tem como você voltar lá? Às vezes você não tem acesso aos seus registros para saber. Eu não sei, por exemplo, quer dizer, até minha avó eu sei, para trás da minha avó eu já não sei mais. E tem como acessar, por exemplo, as gerações Sim. que a gente não tem consciência, a gente não sabe o que aconteceu? Eu desenvolvi uma técnica em que a gente consegue mapear os pactos, os padrões, as maldições e fazer esse processo, tá? Mas quem entra no programa terapêutico, tanto individual quanto em grupo, recebe um questionário em que vai fazer perguntas para os familiares. Tem um site em que a gente acessa registros. Legal. Você começa a perguntar e o negócio vem. Tudo aquilo que está se repetindo de geração em geração quer ser visto, quer ser curado. Por isso que se repete em nossas vidas. Eu já tive paciente que foi no cemitério pegar registros, que viajou para a casa dos familiares que nunca tinha visto. E aí, gente que descobriu livros de um ancestral que escreveu contando a história. É a coisa mais linda, mais extraordinária. E todos se envolvem. A gente se envolve. E quando a gente começa a curar tudo isso, eu não tenho nem palavras para dizer, porque é muito maravilhoso. Dá pra ver no seu olhinho o quanto você gosta. Eu sou apaixonada. Bom, você já tem mais de 30 mil alunos. Isso ao mesmo tempo deve ser incrível, deve ser gratificante. Mas existem também os percalços, né? Os alunos que não são tão fáceis, tão maleáveis, talvez, para a gente conseguir acessar algumas questões. Eu queria que você me dissesse quais são as maiores dificuldades desses 30 mil alunos. Aí, o que você viu de dificuldade das pessoas se sentirem? Onde que está aí a maior dificuldade das pessoas se sentirem livres e amadas? A maior dificuldade é justamente quando a pessoa está em uma energia muito masculina e ela não se permite olhar para as fraquezas que ela carrega.
ou a pessoa está em uma vitimização muito grande, então ela vai ter um processo mais demorado até ela perceber que ela cria a realidade dela e ela não é vítima de nada. Mas os piores pacientes são aqueles pacientes realmente de psiquiatria que não estão sendo tratados. Então, um caso de borderline, um caso, uma pessoa narcisista, essas pessoas, elas vão ter muita dificuldade em passar essa barreira, né? Porque elas caem no gatilho da dor, principalmente a pessoa que sofre de borderline. Quando ela cai no gatilho da dor, não tem nada que segure aquela dor. É uma dor tão profunda, é uma dor tão grande que ela se machuca, ela machuca o outro. Então esses casos são mais difíceis de serem acolhidos. Mas eu já tive resultados extraordinários de pacientes que foi diagnosticada com borderline, começou a fazer um tratamento comigo, voltou para o psiquiatra, e o psiquiatra falou que havia diagnosticado errado. Ai, que lindo! Isso deve Foi ser uma assim. vitória extraordinária. E realmente, tudo desestabilizava ela brigava com todo mundo, ela se machucava, ela tinha um quadro muito elevado mesmo. Mas a gente foi trabalhando e foi melhorando. Então, são casos mais difíceis, mas que são possíveis de melhoria. Vou te fazer uma última pergunta, depois eu vou te deixar falar o que você quer, mas uma pergunta muito bonita. O que é um ser humano inteiro para você? Qual é o primeiro passo para quem busca a inteireza entre corpo, mente e espírito? O que é um ser humano inteiro? O que é um ser humano inteiro? A partir do momento que nós temos o nosso ego e nós temos o ser. A partir do momento que eu estou no ego, eu não sou nada. Nada. E o caminho é todo momento você ficar olhando o quanto aqui tem ego. A partir do momento que eu estou no ser, eu sou inteiro. Então, muitas vezes a gente se perde por causa de uma baixa autoestima, por causa de uma insegurança, por causa de uma necessidade de aprovação, e tudo isso é ego. Sendo que para o ser não existe nada disso. O ser é o eu sou. E nesse lugar nós somos inteiros. Perfeito. Só no eu sou, porque eu sou o eu sou. Isso. Mas é um orar e vigiar continuamente. Sim, continuamente. Observando esse ego, que é o nosso grande sabotador. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou chamar os nossos 2 últimos quadros do programa. Já tem aí, ó, 1 horinha de programa, papo bom, né? Ótimo, amei. Você quer deixar alguma mensagem pro nosso público, pro seu, pro nosso? A mensagem que eu deixo, que eu gostaria de deixar, eu trabalho com muitas pessoas em relacionamentos tóxicos. E o relacionamento abusivo vai tirando a dignidade da pessoa. Seja uma pessoa, um homem, ou seja uma mulher. Qualquer pessoa que está em um relacionamento tóxico vai perdendo a dignidade. Então a mensagem que eu quero deixar não é sobre o que o outro fala de você. Não é sobre o quanto o outro te trata mal, mas sobre o quanto você se permite que o outro te destrua. Algumas pessoas vão destruir a nossa alma, mas existe sempre um caminho dentro de você para encontrar a luz. E esse caminho começa com Deus. Um relacionamento tóxico vai tirar toda a nossa dignidade, toda a nossa alma, até que a gente se vê sem nada. Mas essa fagulha divina está aí. E é justamente ao resgatar a sua alma que você consegue ter forças para sair desse relacionamento. Então procure dentro, não fora. Muito bom. Procure Palmas dentro. Para a Roberta, por favor, diretor. Rô, é o seguinte, tenho 2 quadros finais do programa. Vou chamar o penúltimo, depois eu vou chamar o último, tá? A gente vai chamar agora Sorriso, Saúde, Sucesso Sempre. Seguinte, Rô, esse é o slogan do nosso programa. Tá. Sorriso, saúde, sucesso sempre. Eu quero de forma bem pontual. O que significa para você, Roberta, a palavra sorrisos? Sorrisos?
Sorrisos, felicidade. O que significa para você saúde? A saúde emocional, em primeiro lugar. O que significa para você sucesso? O sucesso é aquilo que nos faz bem. É aquilo que preenche a minha alma e não aquilo que faz eu pertencer a algum lugar. Muito bom. E o que significa para você sempre? Sempre. O sempre não existe, só existe agora. Muito bem, a gente já ouviu alguns sempre desse. Palmas para a Roberta. Agora a gente vai chamar o nosso último quadro, que para mim é o mais especial, é o quadro do meu coração. Vamos lá? De frente com seu smile. Seguinte, esse aqui é o espelho do Smile Movement. Esse aqui é o espelho do agora. Eu não quero que você fale com ninguém, esquece todo mundo que está aqui. Tem muita gente aqui, todo mundo que fica preocupado que as pessoas não desempenham bem esse papel. E eu espero muito de você. Deixa uma mensagem de amor para a Roberta de hoje. Tá. Não para a Roberta que passou e superou muitos traumas e nem para a Roberta que vai vir e vai curar ainda muito mais vidas. Mas esquece tudo que está aqui e esse é o seu espelho do agora. Uma mensagem para mim. Para você. Você conseguiu. Você superou. Você se libertou de toda essa dor que te aprisionava. E você é feliz. Isso é que basta. E você se ama. Fala aí pra ela. E eu me amo. E eu te amo. Muito bem. Muito obrigada. Palmas para a Roberta. Vamos lá, aqui, ó. Presentaço do nosso programa para você. Você que acompanhou o nosso programa até agora, você que gostou, pode abrir, fica à vontade. Você que gostou do nosso programa, gostou da Roberta, tem muitos mais episódios incríveis para você. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, envie esse programa para quem você ama. Peraí, põe aqui na ampla que ela quer exibir aqui, ó, diretor. Ai, olha aqui. Deixa eu te mostrar que você nem sabe. Presta aqui para mim, presta aqui. Olha isso, olha, ó, é muito chique esse programa, gente. É chiquíssimo. Fazer sua proteína é mixer. Olha que legal. muito Chique. Gostou? Amei. Muito obrigada pela sua participação, Rô. Foi um grande prazer. Amei. A todos que ficaram com a gente até aqui, nosso muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui!